pessoal, já dei o start aqui na gravação. Deixa eu compartilhar com vocês o vídeo sobre as diretrizes do ensino EAD, tá? Conforme as diretrizes aqui do Senai, vou passar e depois a gente continua com a nossa aula normal, tá? Estou incluindo o som. Beleza, vamos lá. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal. Chegamos aqui, né, na última, praticamente a última aula. Deixa eu compartilhar aqui. Nós estamos praticamente na última aula. Por quê? Porque essa aula de hoje, tá? Aqui tá errado, viu, pessoal? Não, não, tá certo. Dia 29. Não, essa é a última mesmo. É porque eu achei que ainda tinha mais uma aqui. Então, essa aula, pessoal, de hoje, nós vamos falar. Aí lembra que já acabou, né, os 4 esquemas, tá? Agora só temos. A gente já falou do CLP, né? O CLP bruto. Falamos do. Deixa eu abrir aqui o editor para a gente fazer um desenhozinho aqui legal. Então, vou deixar aqui. Então, na última aula a gente falou da Soft Start. Deixa eu abrir aqui o nosso quadro. A simulação. A simulação que eu pedi para a Letícia colocar aí, ela até já colocou, já está na pasta. Ó, essa daqui foi a última que a Letícia colocou, inversor de frequência. Esse é o inversor, né, o modelo genérico, tá?
Modelo genérico de inversor. Vou colocar ele mais para cá. Verdade, vou fazer melhor aqui. Vou diminuir o tamanho do PDF, né? Que aí a gente. E aí, pessoal? Junto com esse material, eu pedi para a Letícia colocar o aqui, ó. Tem dois modelos. Esse daqui, eu já usei ele em duas unidades do Senai. Também eu já vi utilizando esse daqui, ó. Essas são as variações. Esse quadrinho tá até melhor. Ó, vou pegar esse aqui que ele é híbrido, tá? Então vamos lá. Vamos para os cálculos. Lembra que eu falei na aula passada que a Soft Starter é só se a gente precisar apenas da partida na máquina. Máquina essa e ela tem a potência acima de 7,5 CV, tá? E é partida indireta automática. Se a gente olhar aqui na tabela, para motores trifásicos, né, acima de 7,5, a gente tem essas opções aqui, ó, tabela 3 ou tabela 9, né, motores trifásicos. Ó, a gente tem daqui até aqui, ó, de opção. Obviamente, existe alguns motores com a carga acima dessa daí. Eu vou... Som, galera. Só pegar um gráfico aqui pra gente. É o seguinte, vamos recapitular aqui, ó. Vamos recapitulando nesse gráfico aqui. A senoidal é esse sinalzinho azul, tá? Essa senoidal aqui é da tensão, tensão nominal, tá? Aqui, ó, esse eixo, o eixo X aqui é o eixo dos tempos, tá? O eixo Y é o eixo dos valores, né? Nesse caso, eu vou pôr gráficos sobrepostos, né? Então, ele é o eixo o quê? Da tensão nominal. Daí, na hora que você liga a máquina, ela tem uma corrente elétrica também, né, senoidal. Lembrando que ela é senoidal do mesmo formato que a tensão aqui, por exemplo, equipamentos resistivos, equipamentos em que não tem ou indutor, né, uma bobina de indução, que no caso é o motor, o gerador elétrico, o transformador. E equipamentos capacitivos, ou seja, que tem na sua arquitetura, que tem na sua construção capacitores. O indutivo ele vai atrasar a onda
em 90 graus. O capacetivo, ele vai adiantar a onda em 90 graus. Na trigonometria, pessoal, atrasar, né, em 90 graus é essa senoidal aqui para frente, tá? 90 graus ela vai ficar aqui, a origem. Agora, se eu tivesse somente capacitores, ela ia adiantar. Aí adiantar, essa senoidal vai para trás, tá? Por que que eu estou desenhando ela alinhada? Aí, por exemplo, equipamentos resistivos, essa senoidal, né, a de corrente, ela anda junto com a senoidal de tensão, tá? Então, é corrente nominal aqui, beleza? Só que a gente sabe que a corrente elétrica tem um efeito anômalo, que é o efeito. Ah, deixa eu pôr aqui, ó, o eixo. Ó, tem a corrente nominal, tá? E tem a corrente de pico. Então, ó, ela dá um pico, depois ela desce e volta a ter o formato, né? O formato de corrente elétrica nominal, tá? Então, ó, corrente de pico vai ser igual a corrente nominal vezes 8, beleza? E aí, para a gente não ficar só na teoria, né? Podemos calcular aqui, ó. Vamos pegar um motor que eu não pego geralmente, eu sempre pego de 60, às vezes pego de 200, né? Vamos pegar o de 40 CV. 40 CV, se a gente for olhar lá aqui na tabela do trifásico aqui, ó, ela é igual a 39,74 quilowatts, tá? Então eu vou andar 3 casas depois da vírgula. Então, aí esse motor de 40 CV, eu pôr aqui, vou pôr do outro lado aqui. Então esse motor de 40 CV vai ser igual, ó, a 39.740. Ó, você vai dar 3 casas, uma, duas, três. Aí a terceira você coloca um zero aqui. Então, ele equivale a 39.740 watts, tá? Para achar a corrente, lembra? A corrente nominal é o que? Lembra da fórmula da potência? Potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, você passa a tensão para o outro lado, vai ficar corrente nominal, né? Vai ser a potência dividido pela tensão trifásica. A potência, vamos calcular aqui. Ah, peraí, eu tenho que ativar aqui o mouse, que aí não vai. Senão ele não chama a calculadora, não. Então, ó, essa corrente nominal aqui, ó, vai ser os 3.000, né? Pegar aqui, ó, 3.000, ou 39.000, quer dizer, né? 740 watts, dividido por 380 raiz de 3, que vai dar uma corrente nominal, né? Uma corrente nominal de, vamos lá, 39.740 dividido por 380 vezes raiz de 3. A essa altura você sabe o porquê, né? Lembra que o nossa tensão monofásica é 220.
Aí, para você achar a tensão de linha de duas fases, você pega o monofásico, que você já sabe que é 220, multiplica por raiz de 3. Vai dar 380. Então, a tensão entre duas fases, ou tensão de linha, é 380. Agora, entre três fases, é a tensão de linha ou bifásica, que é o 380, vezes raiz de 3, que vai dar aproximadamente 660, tá? Então, vamos dar o Enter aqui, ó. A corrente nominal chegou na casa aqui de 60,34 amperes. Deixa eu pôr aqui no outro lado. Então, 60,34 amperes, tá? Então, vezes 8, a corrente de partida 483 amperes, aproximadamente. Aí lembra que eu falei na aula passada por que que a gente faz estrela triângulo, né? Estrela triângulo junto com a chave compensadora, porque nós queremos diminuir a tensão, né? Lembra lá? Para a título de projeto, né? Lembra que projeto é tensão multiplicado pela corrente, né? Não projeto, mas a potência. Agora, se eu for olhar a máquina, ou seja, o motor, uma das fórmulas que eu tenho que observar é a da resistência, a primeira lei de Ohm, né? Que é a parte real, né? A resistor, mais ou menos reatância, né? Indutiva, que é igual a tensão dividido pela corrente aqui, né? A forma algébrica. Essa aqui é a forma algébrica, essa é a forma retangular, né? E também nós temos a fórmula, por exemplo, o valor da tensão, né? Ângulo de 90 graus, tá bem. E aí, aqui é que eu falei que tem aquela pegadinha, né? Se a gente for olhar para a potência, a gente for olhar somente para a potência do equipamento, a tensão e a corrente são inversamente proporcionais. Agora, se a gente está analisando o projeto, ou seja, a construção, a arquitetura, né, o encordoamento ali, você tem que olhar a primeira lei de Ohm e aí lembra que quando a gente não tem tensão e corrente alternada, a gente só considera a tensão dividida pela corrente. Agora, quando a gente está tratando de tensão alternada, tem o valor de resistência, né, que influencia lá no indutor, que é a reatância indutiva. Beleza, mas o mais importante é você entender que para o motor, para o gerador, para a máquina em si, a tensão e a corrente são diretamente proporcionais, ou seja, se eu diminuir a tensão, ela diminui a corrente. Se eu aumentar a tensão, ela também aumenta a corrente, né? Lembra que eu até brinquei, é o comportamento Maria vai com as outras, né? Você compra uma barra circular, o cidadão vai e compra também, né? Então, o que um faz, né? Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Daí, esse que é o segredo é, da partida de motores. É você fugir do estágio, né? Do estágio aí da corrente nominal aqui, né? Aí lembra que, por exemplo, lá no estrela triângulo, se eu for usar só estrela triângulo, nesse caso aqui, a vantagem é porque você usa a eletrônica, né? Aí o inversor de frequência, por estar utilizando eletrônica embarcada, ele tem mais vantagem,
porque eu não vou ter só um estágio do estrela triângulo. Aí lembra lá que o estrela triângulo é só um estágio de diminuição da corrente nominal de 33%, né? É a mesma coisa que eu dividi a corrente nominal deu 60,34, né? Então é a mesma coisa de eu pegar os 60,34 e dividir por 3, porque ele é um terço, né? Vai dar 33%. Então ele vai partir, em vez de 20, né, a corrente nominal, né, é ligado lá em estrela, vai ser de 20. Aí vezes 8 deu 161, né? Ou seja, se eu utilizar ele na ligação triângulo, que é a ligação que o motor fica aqui, né? Ligar ele normal, aí dá uma corrente de partida de 483, tá? Agora, se eu colocar só a técnica estrela triângulo, eu já diminuo de 60 para 20, né? E a corrente de partida vai dar 161, ou seja, você vai melhorar o projeto. Agora, se eu utilizar o inversor de frequência, eu consigo, por exemplo, diminuir a 30, tem uma graduação, né? Uma gradação, melhor dizendo. Aí a 30, a 40, a 60, a 80, até ele chegar no transitório aqui, lembra? Ó? E esse daqui é o transitório, ó. É o período de pico, né? Transitório. É período que ele vai subir, né, e depois ele vai estabilizar. Só que aí nesse período, em vez dele subir para 483, ele vai subir para 161, ou seja, vai melhorar no projeto. Agora com o inversor de frequência vai ser muito melhor, porque em vez de eu utilizar uma ligação física estrela-triângulo, uma chave compensadora, né, juntamente para fazer essa diminuição aí de porcentagem, nossa senhora, o circuito, além de mais complicado, vai ficar muito mais caro. E daí, né, eu utilizo o inversor, né? Se fosse só para dar partida, igual a gente falou na aula passada, no soft starter bastaria. Agora, se eu preciso dar a partida e também controlar a velocidade, é aí que entra o inversor de frequência. Porque aqui a gente tem, ó, o módulo, tá? Eu vou até pegar aqui o. Ó, vou pegar aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Esse aqui é a parte de retificação. Então a onda, naturalmente, ó, ela está senoidal. Depois que ela passa aqui pela retificação, o que que vai acontecer? Ela é de senoidal e esse daqui é em ponte completa, tá? A ponte completa, a ponte completa, a onda senoidal, ela vai ficar assim, ó. A retificação. Depois ela passa aqui, ó, pro transistor, tá? Aí o transistor aqui, passando no transistor, ah não, essa daqui é o capacitor. Pera aí, deixa eu. O capacitor, eu voltei a retificação. E aí ela fica contínua. Aí depois eu venho aqui, ó, no transistor. Aí agora sim.
Aí, o transistor aqui, eu vou fazer disparos, né? E se eu fosse, né, se eu fosse somente da partida, eu ficaria só mesmo com o retificador e o capacitor, beleza? Que aí eu transformo essa corrente, né, alternada em contínua, passa lá pelo transistor e ele faz o controle em alguns pontos do circuito e ele simula, né, a senoidal, tá? A senoidal pura. Só que aí eu preciso, além de emular a senoidal pura, aí vai ter um processador aqui, ó, semelhante. Deixa eu ver um desenho que fica bom aqui, ó. Ó, aqui tá mostrando aqui, ó. Depois que ele, né? Aí, por exemplo, se fosse só a partida, ele simularia que o transistor simularia novamente, né? Se fosse só a partida, ele simularia apenas a senoidal aqui, ó, tá? Se fosse só a partida. Agora eu preciso controlar no domínio aí da largura de pulso, né? Aí eu vou ter um CI aqui, ó. Esse CI, ele é um PWM, que é esse daqui, ó. Que é esse CI aqui, ó. Aí esse PWM aqui, ele tem várias perninhas aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Esse PWM, ó, tem a alimentação, tem a frenagem por resistor, tá? Tem a parte analógica aqui de entrada, que você pode controlar a velocidade, né? Você pode controlar as teclas, né, no digital. Você pode controlar através de um potenciômetro pelo terminal, tá? Só que se eu pegar o transistor e apenas simular o sinal senoidal, tá? Se eu apenas fazer essa simulação aqui, eu não vou ter controle de velocidade, tá? Agora, se eu quero controlar, o que que o PWM vai fazer? Ele vai pegar esse sinal contínuo aqui, ó, a transformação desse sinal contínuo aqui, e junto com o transistor, ele vai fazer, né, a modulação, a chamada modulação por largura de pulso. Então, basicamente, a modulação por largura de pulso, por exemplo, se eu tiver com o motor na máxima velocidade, ele fica mais ou menos assim, ó. Ele fica com o tamanho da senoidal aqui, ó. Eu vou até desenhar de forma bem sutil a senoidal aqui, ó. Isso daqui, caso se fosse apenas a senoidal, sem a soft starter, né, sem controlar a velocidade, estaria apenas essa onda vermelha. Agora eu preciso controlar a velocidade. Então, depois da fase de retificação, o transistor aqui ele vai liberar sinal contínuo, tá? Ele vai liberar sinal contínuo num tempo, né? Ele vai sair do zero e vai para o máximo aqui, né? E depois ele zera de novo, vai ficar por um tempo né, liga de novo. Aí, nesse caso, para ele controlar a velocidade, ele vai ter que fazer isso simulando o senoidal. Mas existe uma outra variação, né? Que é a de. Isso aqui seria a máxima velocidade. E aqui, ó, seria a mínima velocidade. A mínima velocidade, ao invés dele ter um retângulo grandão, ele vai ter esse pulso aqui, ó. Daqui é na hora que eu pego ele aqui,
Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Ó, isso aqui é o módulo do inversor de frequência, né? A parte aí de retificação, a parte de linearização, né? Que usa o capacitor, né? E depois a parte aí transistorizada, né? Para transformar, pegar essa direta aqui em contínuo, né? E através do DIP, né? Esse encapsulamento aqui, controlador, ó, através dele eu faço a habilitação, por exemplo, eu vou girar o máximo possível aqui esse dial, daí na posição máxima ele vai estar a velocidade, né? E a largura do pulso vai estar máxima. Agora, se eu for diminuindo a frequência, né? E lembrando que esse modelo aqui, ó, ele a utiliza a frequência de 0, né, a 200 Hz que ele consegue. Então, 1 Hz eu terei esse gráfico aqui, ó. Isso aqui é 1 Hz. Agora, esse daqui, ó, eu vou ter o equivalente a 200 Hz, que seria a máxima velocidade, né? Eu vou ter a máxima largura de pulso. Quando eu tiver a mínima velocidade, que é 1 Hz, né? Aí eu vou ter a mínima largura de pulso. Na verdade, essa largura de pulso vai ser tão fina que em vez dela ser um retângulo, ela vai ser uma linha, né? Então, para máxima velocidade, 1 Hz, né? Zero direito stream. V mínimo 1 Hz. E aqui V máxima, né? Max 200 Hz, tá? Ou seja, máxima largura de pulso, velocidade máxima, mínima largura de pulso, um tracinho, 1 Hz apenas. Ok, vamos lá. Aí, esse aqui, por exemplo, é o resistor de frenagem, vai ajudar a desviar a parte da corrente, né? E vai para esse resistor para ele aquecer, né? E se sacrificar em vez de deixar o motor ou até o inversor de frequência torrar, né? E esse daqui eu poderia colocar, né, lá na frente esse dial aqui, ó. Por exemplo, na frente do painel aqui, ó, eu poderia controlar por aqui ou poderia colocar no quadro, né, na porta do quadro, do lado de fora, esse dial aqui para eu fazer o controle de velocidade ou lá na mesa ali, né, na mesa de controle, tanto faz. Vou dar o start aqui na simulação. Então, aí já está funcionando o inversor de frequência. Como aí eu setei, né? Geralmente os inversores, né? Por exemplo, você pega esse aí da VEG, né? Você, quando dá o start inicial, ele já vem com uma folha, né? Uma folha frente e verso. É a força de start rápido, né? De início rápido. Daí ela dá o resumo não digo todas, mas das principais skills que ela tem que você pode acessar com essa inversora. Aqui, ó, você der dois cliques no potenciômetro, ó,
potenciômetro, ele, né, vai estar ativo aqui para você fazer o controle de velocidade, tá? Agora, falta eu ligar aqui, ó, o circuito de o circuito de comando, tá? O de potência, você vê que já está ligado direto na rede, né? Então, obviamente, né, não vai ser assim. Obviamente, ele provavelmente tem um disjuntor motor aqui, né? Ou uma chave faca que tem a base fusível, né? Para fazer esse acionamento aí, né? Não vai ser assim direto na rede. Por isso que na hora que eu comecei a simulação, o inversor já estava ligado, já tinha dado o status de ligado. Então, já alimentamos a parte de potência, né? Já alimentamos a parte de controle. Agora, lembra que esse daqui, ó, tá intertravado, ó, e eu tenho a ligação aqui desse o circuito, né? Por exemplo, o K1 aqui, eu consigo, né? Tá vendo que ele tá ligado pela o input 1 aqui, ó, o input 1 digital, né? O I aqui é de input, né? Que é entrada, é igual aqui no teclado, né? Na hora que eu digito alguma coisa, eu tenho um input de uma letra, né? Ou seja, aqui corresponde à tecla aí. Daí, nesse caso aqui, ó, o input 1 é para ligar o motor no sentido horário e o input 2 é para ligar ele no sentido anti-horário. E já está feito o intertravamento aqui, beleza? Vamos ligar. Eu liguei aqui, ó, mas ele está dando. Deixa eu diminuir mais aqui, ó. Ele está dando a frequência de 1 Hz, né? Que tinha que ser, né? Uma velocidade de 30 rotações por minuto, né? E está falando que a frequência aqui está off, né? Porque é praticamente zero aqui, né? É porque eu setei ele de um modo que ele já começa com uma frequência pequena. Você poderia se setar, né, como zero, né? E aí depois você mesmo faria a variação de velocidade. Porque eu limitei o range. O range é de 1 Hz a 200, tá? Não é de 0 a 200, não. Então, se você fizer o controle aqui, ó, vai aumentando a velocidade, o que que eu estou fazendo, ó? Aqui, ó, nessa posição, eu estou com o traçozinho, né? Se você colocar um osciloscópio, você vai ver um traço para cima, outro para baixo, um para cima, um para baixo, com a mínima largura de pulso. Agora, eu vou aumentando essa largura de pulso, ou seja, esse traço vai virando um retângulo bem pequeno. Depois, ó, eu chego no 50% aqui, ó, 100 Hz, ó. Parei aqui em mais ou menos, deu para parar em 100 Hz, opa, direitinho, ó. Aproximadamente 100 Hz. Daí você tá vendo que ele aumentou a frequência, né, no meio aqui. Na verdade deu 102, né? A velocidade deu 3.060 RPM, tá com a velocidade a metade, né? Aí tá mostrando na frequência, né? Inclusive, na hora que você seta o inversor de frequência, e você pode configurar ele para aparecer algumas variáveis de estado. O que que é variável de estado? A variável que mostra o estado atual da máquina. Por exemplo, aqui ele está mostrando a velocidade, né, em RPM, né, 3.060. Ele está mostrando aqui que a frequência, né, tá em 102, tá? Tem um outro aqui que tá off, eu não sei o que. Um é frequência, eu não sei o que é esse outro aqui, não. Depois a gente, quando desligar aqui, dá uma olhada aqui. Então, a máquina de estados, ela vai mostrar, né? Todos os settings dela. E aí tem uma configuração, né, que você vai navegando lá, aí tem o parâmetro, por exemplo, 100, 101, 102, 103, 104. Dependendo do parâmetro que você digita lá, né, no teclado, ou você utiliza aquele teclado, parece um joystick, né, para você aumentar e diminuir o valor dentro de uma classe ali de valores, né?
para fins de controle de velocidade, por exemplo, né? Aí isso daqui, ó, com certeza ele estaria numa estação de tratamento de água, né? Lembra que eu falei? Que aí inclusive você pode controlar igual a gente está fazendo aqui de forma manual, ou então eu coloco já que ele é um CLP, né? Aí eu coloco ele em contato com um computador de processo, né? Ou seja, faço um link com esse computador de processos ou um computador que ele está engajado, né, geralmente são computadores mais robustos, né? Computadores industriais, até servidores mesmo, né? Servidor, quando eu falo servidor, eu falo quanto à capacidade e à operabilidade. Um servidor, ele é projetado para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, ele nunca desliga. É igual geração de energia. Enquanto você tem geração, o sistema está funcionando, ele está rodando, tá? Então, geralmente eles usam ou servidores que são robustos, né? Eles têm alta performance, ele tem que tá acontecendo alguma coisa muito terrível ali no sistema para ele dar pau. Ele geralmente os componentes são muito bem, além de projetados, são os melhores possíveis. Ou então você pode colocar o próprio programa lá, o que roda as variáveis do processo ali, né, num looping, para ele controlar esse processo e caso haja uma interrupção, né, uma falha ali, né, cai alguma coisa num sensor fim de curso, ele pega e até certo ponto ele toma suas decisões aí. Então você poderia colocar já que ele é um CLP, né, para ele ser controlado pelo programa, né, vamos supor que é um da VEG, né? Aí tem um programinha lá da VEG, tem um da Altus, e aí você utiliza, né, esse programa para fazer esse controle. Geralmente, concessionária aí de água, eles têm nos seus controladores, né, algoritmo próprio. Então, esse algoritmo próprio aí, né, é igual um sistema de gestão de uma empresa, né? O sistema de gestão aqui da empresa Senai não é o mesmo e também não serve para o sistema de gestão, por exemplo, eh, sei lá, do Instituto Federal, né? Os dois são instituição de ensino, são, mas as regras são diferentes, os estatutos são diferentes, apesar de seguir as LDBs, por exemplo, né? Eles têm estatutos diferentes aí, né? Enquanto instituição, né? É, enquanto, sei lá, é preenchimento de relatório e por aí vai. Ó, você faz o controle aqui, ó. Então, o computador pode controlar sozinho, né? Dependendo aí das fases do processo, ou então ele pode ser controlado por um operador aqui, né? No próprio inversor ou no painel lá de controle. Beleza? Então é isso, pessoal. Deixa eu parar aqui um compartilhamento. É isso, pessoal. Última aula hoje, né? E próxima semana já fiz até, eu tenho que mandar o alinhamento aqui. Já é o C de acionamentos, ok? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima web aula.